Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo a gente vai comentar mais uma vez sobre uma publicação que eu fiz no Story, que foi referente à contraindicação do agachamento. Então no Story eu disse que muitos profissionais que contraindicam o uso do agachamento para pessoas que têm dor no joelho e também têm dor lombar, esses profissionais muitas vezes eles não precisam nem de atualização. Eles precisam de revisitar os conceitos básicos. E o porquê que eu disse isso? Primeiro, que quando esse profissional ele contraindica o agachamento, muitas vezes ele só conhece uma variação do agachamento. Então, sempre que ele pensa em agachamento, ele pensa em agachamento utilizando a barra, nas costas e bastante peso nessa barra. Esse é o primeiro equívoco, porque existem diversas formas de executar o agachamento. Então o agachamento ele pode ser realizado com a barra nas costas, barra mais alta, barra mais baixa. A gente pode utilizar essa barra na frente, por exemplo. A gente pode trocar o tipo de resistência, então ao invés de utilizar as barras, a gente pode utilizar o halter, a gente pode utilizar o kettlebell. Então existem diferentes formas de execução. Então esse é o primeiro equívoco, porque muitas vezes o profissional, quando pensa no agachamento, ele pensa no agachamento com a barra nas costas e muita carga nessa barra, tá bom? O segundo equívoco, que aí sim bate com essa questão que eu falei de revisitar os conceitos básicos, é porque quando a gente analisa essas variações do agachamento, ou seja, o agachamento com a barra por trás, o agachamento com a barra pela frente, então esse posicionamento da carga modifica a mecânica do exercício. Ou seja, quando você faz o diagrama dos pesos livres, quando você observa onde está a incidência dessa força-peso, quando você traça o BR, por exemplo, de quadril e joelho, quando você traça o BP, o braço potente de quadril e joelho, você observa que existem diferenças entre as variações e diferença entre as execuções. Ou seja, existem variações que aumentam a sobrecarga na lombar e existem variações que diminuem a sobrecarga na lombar. Assim como existem variações que diminuem a sobrecarga no joelho e algumas variações que apresentam uma sobrecarga maior na articulação do joelho. Então, se você entende quais são esses conceitos mecânicos, se você entende quais são essas variações, você pode selecionar a melhor técnica, ou a melhor variação para esse cliente. Então, se você tem um cliente que apresenta dor lombar, você pode selecionar uma variação do agachamento que diminua essa força aplicada na região lombar. Se você tem algum aluno com dor no joelho, você pode escolher alguma variação que diminua essa sobrecarga na articulação do joelho. E por isso que eu disse que não é nem se atualizar, é revisitar os conceitos básicos, porque esses conceitos, eles são básicos. São conceitos que a gente aprende na aula de cinesiologia, que a gente aprende na aula de biomecânica. Então, a gente entendendo como que se comporta as questões mecânicas durante a aplicação daquele exercício, a gente pode selecionar uma variação que às vezes vai ter menos sobrecarga para aquela região, e se o aluno ele tem algum desconforto, por exemplo, naquela região, você, através dessa variação, você vai diminuir a chance de alguma complicação ou de alguma chance desse aluno apresentar dor, tá? Então, existem diferentes formas de realizar o agachamento, até o próprio sentar e levantar, que a gente muitas vezes utiliza ou como aquecimento, ou utiliza para um indivíduo mais idoso, por exemplo, são formas de agachamento. Só que existem as formas que são menos complexas, outras formas que são mais complexas, e dentro das variações a gente tem alterações mecânicas que mudam a característica do exercício em termos de braço de resistência, braço de potência e locais de sobrecarga, tá bom? Fora isso, o agachamento é um exercício muito, muito, muito bom, porque é um exercício que reproduz diferentes gestos motores do dia a dia, diferentes gestos de atividades esportivas. É um exercício básico, é um exercício composto, que a gente chama de exercício multiarticular.
tem participação de quadril, joelho, tornozelo, tem ação, por exemplo, de glúteo máximo, quadríceps, posterior de coxa, ou seja, vários músculos participam dessa ação, é um exercício de cadeia cinética fechada, enfim, é um exercício muito bom. Agora, tem que saber aplicar e escolher a variação certa para o seu aluno.